Fala pessoal, voltamos para dar continuidade ao documentário sobre Fangio. Para quem não viu a primeira parte, onde falamos sobre a sua vida pré-Fórmula 1, vou deixar aqui no card. Chegamos então em 1950 e a primeira prova oficial seria o GP de Silverstone na Inglaterra em 13 de maio, num sábado. Se você achou que essa corrida que teremos em Las Vegas agora em 2023 diferentona e inovadora por ser no sábado? Mas antes, Fangio venceu novamente o GP de Pau e Sanremo em 10 e 16 de abril respectivamente, que eram corridas extraoficiais que não contavam pontos para o campeonato. Porém, em Sanremo, Fangio correu a convite da Alfa Romeo e o resultado da corrida foi crachá de entrada. Agora ele era um contratado da Alfa Romeo. E então em Silverstone, no fim do classificatório, a Alfa Romeo alinhou seus 4 carros nas 4 primeiras posições, estando Fangio em terceiro, mas na prova precisou abandonar a 8 voltas do fim devido a um vazamento de óleo no motor. Próxima parada, as ruas de Monte Carlo, em 21 de maio, agora no domingo, como manda o figurino, e com a estreia da Ferrari, que não participou da primeira corrida essa que foi a única que a Ferrari não participou em toda a sua história na Fórmula 1. E o que falar de Fangio? Fez barba, cabelo e bigode e meteu um Grand Chelem. E quem não sabe é fazer pole position, a volta mais rápida da prova, e vencer sem perder a liderança em nenhum momento da prova. E se isso já não bastasse, ele meteu uma volta em Ascari, o segundo colocado em uma corrida de 100 voltas, empatando com Farina na liderança do campeonato. Em 30 de maio, numa terça-feira, teve a prova das 500 milhas de Indianápolis, que fez parte do calendário oficial da Fórmula 1 até 1960, como seria de praxe, só pilotos americanos participaram, tais quais nem participavam das demais corridas do campeonato, mas era dessa forma que a FIA podia chamar de Campeonato Mundial de Fórmula 1. Avançamos para 4 de junho, em Bremgarten, na Suíça. Fangio faz a pole e na corrida vê Farina vencer, após ter que abandonar por uma quebra de válvula na volta 33. 2 semanas depois, em Spa, na Bélgica, Fangio larga em segundo, atrás de Farina, mas na corrida, Farina não tem um bom rendimento, terminando em 4º lugar, e Fangio vence, estando agora a 5 pontos de Farina no campeonato. Mais 2 semanas se passaram e em 2 de julho, no GP da França em Rasgot, Fangio fez a pole com 1.9 segundos sobre Farina. Durante a corrida, Fangio foi soberano e fez um hat-trick, pole vitória e volta mais rápida, e viu Farina abandonar a 11 voltas por problema na bomba de combustível. Assim, Fangio se encaminharia para a última corrida do campeonato, assumindo a ponta com 26 pontos diante dos 22 de Farina e com Fagioli em segundo com 24. Mas antes da decisão, tivemos mais algumas corridas extra-campeonato, onde Fangio venceu em Genebra, o GP des Nations da Suíça, e em Pescara, e na Copa Serbo na Itália. Ficou em segundo no GP de Bari e no British International Trophy, ambos vencidos por Farina. Participou também do GP de Albi e Zandvoort, mas abandonou por quebra. Então chegamos à prova final da primeira temporada da F1, o GP de Monza, em 3 de setembro. Eu resolvi ser mais detalhista nesse campeonato de 50, pois achei que poderia ter sido quando falei sobre Farina no vídeo anterior, então serve de complemento. Para contextualizar, nessa época, havia o descarte de resultados, no qual valeria os 4 melhores resultados, eliminando 3 provas. Então tínhamos a seguinte situação: Fangio com 3 vitórias, Farina 2 vitórias e um 4º lugar, Fagioli, a lá mineirinho que veio quietinho comendo pelas beiradas, com 4 segundos lugares, mas mesmo estando em segundo nos pontos, teria a situação mais difícil na eliminação de resultados, pois ou perderia 6 pontos caso vencesse a corrida, mas levaria 8, ou ficaria com o que estava se ficasse em segundo ou menos que isso. Vale mais um detalhe: nessa época a pontuação era a seguinte: 8 pontos para o primeiro, 6 para o segundo, 4 para o terceiro, 3 para o quarto e 2 para o quinto, e levava um ponto quem fizesse a volta mais rápida. E tinha um cenário bem favorável a Fangio, e para melhorar ainda, Fangio fez a pole position no dia, com Farina largando em terceiro e Fagioli em quinto. Na corrida, Farina tem um ótimo ritmo e assume a ponta para garantir o melhor da sua parte, já eliminando as possibilidades de Fagioli, que terminaria em terceiro e tem esse resultado deletado dos resultados finais, ficando com o que tinha. Fangio, que tinha as melhores chances, tem um problema na caixa de marchas da sua Alfa Romeo na volta 23 e troca de carro com o companheiro Piero Taruffi. Trocar de carro?
Sim, jovem, nessa época poderia trocar os carros, mas a pontuação seria dividida entre os dois pilotos. Então agora, para Fangio, as facilidades foram embora, pois com Farina na liderança, só lhe servia buscar e ultrapassar Farina, já que um segundo lugar com volta mais rápida faria apenas 3,5 pontos, ficando meio ponto atrás de Farina. Mas infelizmente na volta 34 o motor da Alfa Romeo vai para o espaço, e ali só caberia a ele torcer para que Farina tivesse problemas e ficasse fora do pódio, e Fagioli não vencesse com volta mais rápida. Mas deu tudo certo para Farina, que levou o título com 30 pontos contra 27 de Fangio, que conseguiu levar o ponto da volta mais rápida, e se não fosse pela eliminação de resultados, Fagioli teria feito 28 pontos, mas ficou com os 24, e a terceira posição no final da primeira temporada da Fórmula 1. No final do ano, Fangio regressa à Argentina e ganha mais 3 provas, uma delas no Chile. Para 1951, Fangio perceberia que não ia ter uma vida tranquila, pois os motores 8 cilindros em linha 1.5 litros Supercharger da sua Alfetta estavam ficando defasados em vista dos V12 4.5 litros mais novos e naturalmente aspirados da Ferrari, que ofereceram um verdadeiro desafio para os Alfas que estavam chegando ao fim do seu potencial de desenvolvimento. O campeonato oficial começava em maio, mas antes disso teve-se algumas corridas extra-campeonatos, o GP de Siracusa e Pau, vencidos por Luigi Figliaresi, o GP de Sanremo, vencido por Ascari, ambos da Ferrari, o GP de Bordeaux, em que Louis Rosier colocou seu Talbot Lago à frente das Ferraris, de Rudy Fischer e Peter Whitehead, prova em que os italianos Farina e Ascari não participaram, pois estavam fazendo a mili-miglia. E tivemos também o Richmond Trophy, em Goodwood, vencido pelo Príncipe Bira de Maserati, mas este sem participação das Ferraris. Uma semana depois, foi a corrida do British International Trophy, em Silverstone, com os Alfa Romeos fazendo sua primeira aparição em 1951. Das duas primeiras baterias, Fangio venceu a primeira, enquanto Farina venceu a segunda, de Alfa Romeo, e Reg Parnell, da Ferrari, venceu a última, e a mais importante bateria, levando a vitória geral. Corrida essa que teve apenas 6 voltas, e foi interrompida por causa de chuvas torrenciais e inundações. Fangio conseguiu a melhor colocação no geral para as Alfas, com o 4º lugar. 2 semanas depois foi o Grande Prêmio de Paris, no Parque Bois de Boulogne, corrida de 125 voltas, que Farina venceu em um Maserati e Fangio, correndo pela Gordini, abandonou na volta 49. Uma semana após a corrida em Paris, no dia 27 de maio, a temporada de Fórmula 1 começava oficialmente na Suíça, em Bremgarten, no lugar do GP de Mônaco, que não foi realizado este ano. A Alfa Romeo não tomou conhecimento do poder da Ferrari, que estava participando com 5 carros, e colocou seus 4 Alfas nas 5 primeiras posições, deixando apenas o 3º lugar para Luigi Figliaresi da Ferrari, onde Fangio conquistou a pole position com seu companheiro de equipe Farina largando em segundo. A corrida foi com chuva e as árvores salientes ao longo da estrada deixavam o circuito muito mais perigoso no molhado, mas Fangio não errou e venceu a corrida. Bom, aí tivemos a corrida da Indy 500 lá com os americanos, e no dia 30, então, voltávamos à normalidade em 17 de junho no circuito de Spa. A corrida teve 13 pilotos disputando, por 3 marcas, 3 Alfa, 3 Ferrari e 7 Talbot Lago. Apesar dessa situação, a corrida traiu um público recorde. Houve mais 3 inscrições, incluindo 2 Maseratis e outra Ferrari, que não compareceram no dia do evento. Fangio teve uma nova suspensão com rodas especiais que tiveram que ser côncavas para dar espaço aos tambores de freio, o que era uma novidade na época. Uma novidade que saiu caro, pois em seu primeiro pit stop os freios travaram e sua parada durou mais de 14 minutos. O Alfa Romeo de Farina dominou, segurando as Ferraris de Ascari e Figliaresi, fazendo apenas uma parada relâmpago de 39 segundos para a troca de pneus e reabastecimento, mantendo-se na liderança até a chegada. Fangio chegou em 9º e último, a 4 voltas de Farina. 1º de julho, GP da França em Raisgo, corrida que detém o recorde de Grande Prêmio de Fórmula 1 mais longo em distância percorrida. Foram 77 voltas no circuito, totalizando 601,8 km. Fangio larga na pole, seguido de Farina e as 2 Ferraris de Ascari e Figliaresi. Com cerca de 10 voltas de corridas, o motor do carro de Fangio começou a falhar, então ele parou nos boxes para trocar o magneto de ignição, mas completou apenas mais uma volta antes de parar novamente. Por volta dessa mesma volta, a caixa de câmbio da Ferrari de Ascari quebrou e ele parou e assume o carro de Gonzalez, que vinha forte. Quando Fagioli veio para sua parada de combustível, a equipe ordenou que Fagioli e Fangio trocassem de carros.
O carro de Fagioli estava funcionando bem, enquanto o carro de Fangio tinha vários problemas mecânicos. Paradas de combustível e problemas para as Ferraris permitiram que Fangio assumisse a liderança e vencesse a corrida, com Ascari no carro original de Gonzalez terminando em segundo, 52 segundos atrás. Fagioli no carro original de Fangio terminou em 11º, 22 voltas atrás. O que fez o piloto veterano, que competia com carros de Grande Prêmio desde 1920, ficar tão furioso por entregar seu carro ao Fangio, que abandonou a Fórmula 1. Chegando em Silverstone, 2 semanas depois, o argentino José Froilán González faz história, fazendo sua primeira pole e vencendo seu primeiro GP, e também o primeiro GP vencido pela Ferrari, sendo esse o primeiro GP desde o início da Fórmula 1 a não ter uma pole e vitória da Alfa Romeo, sem contar a Indy 500. Fangio larga em segundo, seguido de Farina. Durante a corrida, os Alfa Romeos pararam 2 vezes para abastecer, devido ao péssimo consumo de combustível de seus carros. Eles faziam 640 metros por litro e abasteciam 265 litros em cada parada. Só para efeito de comparação na época, os Talbot Lagos faziam 3,2 km por litro. Isso quer dizer que esse mesmo abastecimento que um Alfa Romeo rodava 170 km, os Talbot Lago fariam 848 km. Logicamente tinha um tanque bem menor, andando com menos peso, o que era muito favorável para a corrida. Ambos os pilotos da Alfa Romeo precisavam parar 2 vezes, e devido aos longos pit stops de minutos, a Ferrari de Gonzalez, que só precisou fazer uma parada, conseguiu ultrapassar os Alfa Romeos e vencer com 51 segundos de vantagem sobre Fangio, que veio em segundo. GP da Alemanha, 29 de julho. Alfa Romeo e Ferrari vinham com 4 carros cada. Porém, as Ferraris de Ascari e Gonzalez largaram na frente, seguidos de Fangio e Farina. A corrida começa. Farina assume a ponta, seguido das Ferraris, porém precisa abandonar, poucas voltas depois. Então cabe a Fangio superar as Ferraris. Passando-as, Fangio precisa abrir vantagem, pois faria 2 pitstops antes de um da Ferrari, mas não conseguiu. Após a parada de Ascari, Fangio perde a primeira e a segunda marcha de sua Alfa, perdendo o rendimento. E após a sua segunda parada, volta atrás de Ascari e não consegue buscá-lo. Vitória de Ascari, sua primeira na Fórmula 1 com Gonzalez fechando o pódio. Tínhamos então, após 6 corridas, Fangio na liderança com 27 pontos, já descartando um ponto, Ascari em segundo com 17 e Gonzalez, Farina e Villoresi em terceiro com 15 pontos. Antes de seguir para Monza, Fangio faria uma parada no dia 2 de setembro para levar a vitória no GP de Bari, com dobradinha com Gonzalez. Creio eu, aqui nessa época, para os argentinos foi igual ao que os brasileiros vivenciaram nos anos 80 com Piquet e Senna. Monza para Fangio foi um desastre. Apesar de Fangio conseguir a pole, teve que abandonar por problemas no motor, onde Grafenried também já tinha abandonado com problemas no compressor. Farina troca com Felice Bonetto para continuar forte com Alfa Romeo e conseguir um bom terceiro lugar diante das Ferraris, que tiveram uma corrida tranquila, colocando as 4 Ferraris nos pontos, com mais uma vitória de Ascari. Então chegávamos em Pedralbes, na Espanha, para a decisão do campeonato no dia 28 de outubro, onde Alfa Romeo e Ferrari alinham com 4 carros cada e tinham na tabela do campeonato Fangio com os mesmos 27 pontos em primeiro, Ascari com 25 e Gonzalez com 21, estes com chances de levar o campeonato. Ascari sabia que precisava chegar à frente de Fangio para levar o título, então marcou a pole, seguido de Fangio e Gonzalez. E aí, meus amigos, a Ferrari fez uma de suas ótimas escolhas. Ótimas. Optaram por rodas aro 16, diante da Alfa Romeo que correu com as tradicionais 18 polegadas, o que facilitou a vida de Fangio, que apenas esperou que as Ferraris esfarelassem os pneus, e assim foi, antes da 10ª volta. Todas as Ferraris vinham aos boxes para a troca de pneus, enquanto Fangio abriu uma vantagem incrível. A Ferrari precisou fazer várias paradas e no final Fangio venceu a corrida, com Gonzalez ainda conseguindo o segundo lugar, enquanto Ascari era apenas o quarto 2 voltas atrás. Então, aos 40 anos, Fangio conseguia o seu primeiro título mundial da Fórmula 1. O campeonato de 1952 seria disputado com as especificações da Fórmula 2, limitados a motores 2.0 aspirados, e a Alfa Romeo não tinha nenhum carro para isso, e não podia usar suas Alfetas Supercharger. Então a Alfa Romeo decidiu abandonar a competição por problemas financeiros. A mesma buscou ajuda junto ao governo italiano para continuar, porém não teve um parecer positivo. Acredito eu aqui que não fazia sentido
o governo ajudar uma equipe italiana a disputar contra outra equipe italiana, não é? Com isso, para 1952, Fangio decidiu ficar de fora da competição, porém a BRM vinha tentando recrutá-lo para correr na equipe, e em junho concordou em pilotar o BRM V16 em corridas fora do campeonato de Fórmula 1 nos circuitos públicos de Albi, na França, e Dundrod, na Irlanda do Norte. E Fangio também concordou em pilotar pela Maserati em uma corrida fora do campeonato em Monza em 8 de junho, apenas um dia após a corrida de Dundrod, mas atrasou-se e perdeu o voo de conexão. Então decidiu dirigir por quase 700 km durante a noite em estradas montanhosas, nos Alpes de Lyon, para não perder a corrida. Chegando meia hora antes da largada, obviamente estava exausto e por não ter feito nenhuma tentativa de classificatório, largou do final do grid, mas perdeu o controle do seu carro na segunda volta e bateu forte em um barranco e foi arremessado para fora do carro, quando capotou. Fangio foi levado a um hospital em Milão com vários ferimentos, sendo o mais grave uma fratura no pescoço. Ficou 40 dias internado e passou o resto de 1952 com o tronco e o pescoço imobilizados, se recuperando na Argentina. Nino Farina, que havia vencido a corrida, visitou Fangio no hospital e o presenteou com a coroa de louros do vencedor. Ora, parece que alguém aqui aprendeu a ser mais humanos com os colegas de profissão. E para quem não entendeu, assista o vídeo daqui do canal em que falo sobre Farina. Vou deixar no card e na descrição também. Muitos pensavam que seria o fim da carreira de Fangio, mas estes não faziam ideia do que o portenho tinha a nos apresentar. Já na Europa e de volta à plena forma física, Fangio com a Maserati enfrentaria as Ferraris dominantes lideradas por Ascari, atual campeão do mundo. E as coisas começam mal. 3 abandonos seguidos, no GP da Argentina, Holanda e Bélgica. Esse último tinha marcado a pole position, mas depois conseguiu 3 segundos lugares consecutivos. O primeiro na França, em Haisgau, ficando apenas um segundo atrás da Ferrari de Mike Hawthorn e 0,4 segundos à frente da Maserati do seu companheiro Gonzalez. Na Grã-Bretanha, ficou 1 minuto de Ascari, e na Alemanha 1 minuto e 4 segundos também de Ascari. No GP da Suíça, largou na pole, mas durante a corrida teve problema no motor e trocou de carro com Felice Bonetto, e conseguiu ser 4º colocado, onde Ascari venceu sua 5ª corrida no ano e sagrou-se bicampeão mundial. Restava a Fangio apenas lutar pelo vice-campeonato, estava a 4 pontos de Farina. Então se liga na história. Em Monza, o carro de Fangio teve uma vibração ruim durante o treino, e ele ofereceu aos mecânicos da Maserati 10% dos seus ganhos se eles consertassem a vibração. Eles o fizeram. Fangio se classificou em 2º lugar para a corrida, que teve uma batalha entre Ascari, Farina, Fangio e Onofre Marimon, mas esse último se acidentou a 5 voltas do final. Teve-se então uma espetacular última volta, com Ascari e Farina à frente de Fangio, se aproximando da última curva, e Ascari cometeu um erro e rodou, e para evitar a batida, Farina puxou para a grama, mas se recuperou depois, e Fangio aproveitou a oportunidade e conquistou a vitória, estabelecendo a volta mais rápida e levando o vice-campeonato. Vale citar aqui que em 53 Fangio, fora das corridas oficiais, conseguiu um 3º lugar no GP de Bordeaux, guiando pela Gordini, um 2º lugar no GP de Nápoles com a Maserati, e ele também competiu e venceu a primeira bateria do Albi Grand Prix, pilotando o temível e poderoso Type 15 da BRM, um carro que usava um motor V16 Supercharger de 600 cavalos, mas abandonou na 2ª bateria, e venceu o GP de Modena, fazendo também a pole position. Participou da perigosa e prestigiada Mille Miglia, uma corrida de 1.600 km em estradas públicas, por quase todo o norte da Itália, dirigindo um Alfa Romeo 6 cilindros 3000 cm, inscrito pela fábrica. Esperava-se que a equipe Alfa vencesse, porém Farina, Karl Kling e Consalvo Sanesi saíram e Fangio vinha liderando, até que sofreu uma falha no braço de direção dianteiro esquerdo, perto de Bolonha, e com isso seu carro só contornava bem as curvas à direita. Isso permitiu que Giannino Marzotto alcançasse e vencesse Fangio por 12 minutos de diferença. Nos Sport Cars, participou da carreira pan-americana no México, dirigindo um Lancia D24, vencendo esse rally de estrada pública aberta de 5 dias, que começou na fronteira Guatemala-México e terminou na fronteira México-Estados Unidos, em Cidade Juárez, estabelecendo um novo recorde de tempo da corrida, 18 horas e meia. Cerca de 9 horas mais rápidas que o vencedor do primeiro evento, em 1950. Apesar de Fangio não ter vencido em nenhum dos estágios da corrida,
Essa corrida também foi marcada por várias mortes de espectadores e a morte de seu companheiro na Maserati, Felice Bonetto, aos 50 anos, que como Fangio vinha dirigindo um Lancia D24 no terceiro dia da competição na cidade de Silão. Participava pela primeira vez da Targa Florio, onde termina na terceira posição e nas 24 horas de Le Mans, ao lado do seu compatriota Onofre Marimon, abandonou na 22ª volta. Em 54, Fangio vai para a Mercedes, mas isso fica para a parte 3 e peço a todos que curtam o vídeo, comentem se necessário e compartilhem com seus amigos. E se você caiu aqui nesse vídeo e não é um inscrito, não deixe de fazer sua inscrição, ativar o sininho para receber a notificação de quando sair a parte 3. Um abraço a todos e tchau!